Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Viana Cidade Europeia do Desporto, programa que acontece à sexta-feira na Rádio Geis, sempre depois das 21 horas. Damos destaque às modalidades ditas amadoras, também ao futebol, às associações, às coletividades e às personalidades do Concelho de Viana do Castelo e não só ligados a este fenómeno desportivo. Hoje vamos destacar a Associação Juventude de Viana e connosco temos em estúdio o Presidente da Direção, Tiago Albadia, e também o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rui Natário. E isto porque a Juventude de Viana está a passar por um mau momento e precisa também de rapidamente constituir uma direção para o próximo biénio, uma vez que o Presidente da Direção já deu a saber que não está disponível para continuar. E é precisamente com o Presidente da Direção da Juventude de Viana, Tiago Albadia, que vamos começar esta emissão desportiva de hoje. Agradeço desde já a ambos a presença em estúdio aqui na Rádio Geis para nos falar da Juventude de Viana. Tiago, um mandato que não foi nada fácil, ou não tem sido nada fácil, uma vez que está ainda a decorrer e está prestes a terminar. O que é que aconteceu esta época desportiva para que a Juventude de Viana esteja nesta posição da tabela classificativa? Está em penúltimo lugar com 10 pontos, muito perto de cair na segunda Divisão Nacional. Olá, boa tarde a todos. Penso que é uma junção de vários fatores. Consideramos todos que teríamos e temos plantel para poder e devíamos estar melhor classificados. Foi com um pensamento completamente diferente que foi criada e montada esta equipa. Portanto, quando se lançou a preparação para esta época e quando foi dada, obviamente, a possibilidade, junto daquilo que eram as nossas condições para poder fazer um plantel, foi feito um plantel a pensar em objetivos completamente diferentes. Nós, como direção, tentamos sempre, dentro daquilo que foi as nossas possibilidades, dar aquilo que foi o melhor apoio possível à equipa. Naturalmente que nós já falamos daquilo que poderíamos ter feito melhor, não foi de todo aquilo que era a nossa perspectiva e não foi com esta ambição, ou foi com uma ambição muito forte que nós entramos para conseguir trazer algo diferente. O projeto desportivo não correu da melhor maneira e penso que esta época desportiva temos alguma responsabilidade, mas acredito que dentro daquilo que é o plantel e dentro daquilo que é a equipa técnica, acho que podíamos todos ter feito algo mais e podia ter sido bem diferente e deveria ter sido bem diferente para hoje estarmos e devíamos estar numa tabela classificativa completamente diferente àquela que estamos. Exato, mas nem só em termos desportivos as coisas não correram bem, digamos, foi um mandato atribulado, até porque logo no início tivemos aqui 2 ou 3 situações com elementos da direção que abandonaram, podemos dizer, deixaram o clube. O que é que se passou na altura, uma vez que não tivemos a oportunidade para falar muito sobre isto? A direção, quando este projeto foi criado e quando foi pensado, nós criámos e lançámos a candidatura e todo o projeto que foi pensado numas diretrizes e foi pensado com uns objetivos. A meio, houve algumas opiniões que mudaram e que se quiseram mudar diretrizes daquilo que estava pensado e aquilo que houve por uma outra parte da direção foi manter o caminho que tinha sido traçado e aquilo que eram os objetivos que eram traçados, em que os elementos que abandonaram, decidiram abandonar porque queriam naturalmente levar um princípio que não tinha sido aquele que tinha sido estipulado e que havia um objetivo muito claro em retirar o diretor desportivo a meio da época, que não fazia qualquer tipo de sentido, porque as coisas tem que haver mudanças na parte estrutural, tem que ser no fim, no início e nunca a meio.
e obviamente que a restante direção decidiu manter aquilo que era o projeto, que era continuar com a estrutura que tinha sido e que era o apoio do clube, e que sentíamos que era esse o caminho que tinha que ser, e as pessoas optaram por parar o projeto a meio, e é a opinião deles, foi a opinião deles, e nós aceitamos. Entretanto, o caminho da direção da Juventude de Viana seguiu, com menos estes elementos. Obviamente que vocês tentaram colmatar essas saídas com outros elementos para poder dar continuidade ao trabalho. Ao longo da época aconteceram algumas situações estranhas, podemos dizer, até porque sabemos que as coisas poderão estar atrasadas, estamos a falar em termos financeiros. A Juventude de Viana e todos os outros clubes que eu conheço, salvo raras exceções, poderão ter sempre os salários ou os prémios de jogo, seja lá o que for, em dia, mas há sempre atrasos nestas situações. Este plantel da Juventude de Viana, ao contrário daquilo que muitas vezes acontece, ou pelo menos não me lembro de ter acontecido na Juventude de Viana, fizeram uma ou duas ou três vezes greve. O que é que aconteceu realmente para estes acontecimentos? Foi a posição que a equipa técnica e o plantel quiseram tomar perante aquilo que realmente nós passamos, e que todos temos em consciência que a Juventude de Viana é um clube que passa e que vive, obviamente, com muito trabalho, e que realmente não abona financeiramente, e que a direção tinha esse sentido. Obviamente que este projeto começou com sustentabilidade. Nós tivemos, obviamente, dificuldades que fizeram com que nós tivéssemos perdido patrocinadores fortes, pequenos. Eu considero que dentro daquilo para responder, eu acho que nós temos que recuar um bocadinho, porque foi quando nós criamos o projeto e quando nós decidimos avançar, a direção sustentabilizou-se. É claro que sabíamos que íamos entrar num período que não ia ser fácil, portanto nós íamos entrar num quebrar de um ciclo, portanto a mudança da direção de longa data. Sabíamos que isso por si só ia nos trazer, obviamente, algumas dinâmicas, algumas dificuldades normais de uma mudança, de uma quebra de um ciclo. Entramos numa fase em que realmente foi pós-Covid, de muita retenção empresarial, muita retenção àquilo que é as publicidades por parte das empresas. Sabíamos que íamos ter mais dificuldade, mas tínhamos algum sustento. Depois deparamos-nos com uma outra grande dificuldade, que foi, obviamente, o facto de ficarmos presos a ter que praticar a modalidade fora daquilo que era a nossa casa. Ficamos, obviamente, também limitados ao uso do próprio pavilhão José Natário, não só desportivamente, mas também como principal fonte de receita, não é? Portanto, porque não só na questão das bilheteiras, mas em questões de poder fazer chegar a imagem dos nossos patrocinadores. Isso fez com que tivéssemos perdido realmente o principal e aquele que iria ser o nosso grande apoio e o nosso grande patrocinador, que era uma empresa externa ao mercado de Viana, e que tinha um contrato assinado connosco, mas que depois, às limitações de não podermos levar a marca deles, e que não quiseram, obviamente, esperar e aguentar até janeiro, fevereiro, vamos assim dizer, março de 2022, e aí sim foi onde realmente depois as dificuldades para nós aumentaram, e fizeram com que nós tivéssemos que encontrar segundas e terceiras e quartas soluções para conseguir fazer face àquilo que era o orçamento que tinha sido planeado. As dificuldades aí aumentaram. Obviamente depois, sendo menos pessoas a trabalhar no projeto, criou-se uma dificuldade bem mais pesada do que aquela que nós estávamos e tínhamos em mente. Mas foi uma decisão dos membros que ficaram na direção, que foi: entramos, não vamos desistir, não vamos atirar a toalha ao chão, as dificuldades fazem parte, e decidimos concluir aquilo que era o nosso projeto, porque a instituição merece todo o respeito. Sentíamos que tínhamos que respeitar aquilo que tinha sido a nossa decisão, merecíamos respeitar aquilo que era o clube e a instituição, mas claro que sim, que as dificuldades depois foram acontecendo,
E nós fomos colmatando e, obviamente, tivemos meses, neste caso, um mês em atraso, mas fomos sempre colmatando e fomos sempre, obviamente, liquidando e fazendo face àquilo que eram as responsabilidades. Exatamente como à data de hoje, as coisas estão em dia. Temos, obviamente, os nossos patrocinadores que nos vão apoiando, temos os fornecedores com os quais nós temos as nossas responsabilidades todas orientadas, portanto, são as dificuldades da gestão que aumentaram, mas que normais dentro daquilo que é as dificuldades. E ao longo da época os jogadores não perceberam essas dificuldades? Eu penso que sim, eu penso que os jogadores, a equipa, percebeu as dificuldades. Depois eles quiseram tomar a posição que achavam que deviam tomar, e nós, como direção, dentro daquilo que era a nossa juventude de conhecimento da modalidade, que eu penso que isso também era um desafio para a direção, porque era uma direção jovem, num projeto novo, e que foi a posição que eles tomaram e que nós tentamos resolver da melhor maneira, e tentamos sempre pensar no bem do clube e nunca nas individualidades. E umas decisões foram bem tomadas, outras de certeza que não foram bem tomadas, mas tentamos fazer sempre pelo melhor. O Tiago há pouco falou na questão de algumas saídas que têm a ver com divergências em relação ao diretor desportivo, neste caso ao Vasco. Em relação ao Reinaldo Ventura, sempre foi uma pessoa consensual neste projeto? Por parte da direção? Sim. Sim, nós quando na transição do André Azevedo para ali no final da época, quando nós fizemos a mudança e quando fizemos ali a aposta no Reinaldo, a partir do momento em que tomamos ali a decisão, perspectivamos logo o projeto a 1 ano e meio, não é? Portanto, e a partir daí foi uma questão consensual, porque nós tínhamos que fazer uma aposta num final da época e pensar na outra, portanto foi consensual. E havia, digamos, uma boa ligação entre a equipa técnica, a direção, portanto quem tinha que tomar decisões ao nível da Juventude de Viana? Sim, eu acho que podia ser sempre melhor, não é? Portanto, acho que podia ser sempre melhor, porque acho que no momento da quebra e no momento em que a direção acabou por partir, acho que obviamente as decisões que a direção tomou para a frente, hoje olhando para trás, se calhar seriam outras. Se calhar marcava-se uma posição diferente, mas lá está, a nossa juventude fez com que tivéssemos sido mais cautelosos, ou pensar nós estávamos a ser mais cautelosos nas decisões. Não queríamos ser radicais nas tomadas de decisão. Fomos sempre uma tentativa de segurança, de ser mais benevolentes, e levou-nos, se calhar, àquilo que era aos nossos 2 anos de mandato e que podiam ter sido diferentes se as decisões tivessem sido boas. Até porque a ideia com que ficamos é até em função do que vamos ouvindo dos outros clubes, das pessoas que estão ligadas à modalidade, é que toda a gente reconhece que mesmo, até pelo historial que o clube tem na modalidade e até pelo seu plantel, pelos jogadores que compõem este plantel da Juventude de Viana, toda a gente tem a ideia que a Juventude de Viana poderia e deveria estar noutra posição. Portanto, há aqui um conjunto de situações que naturalmente atiram o clube nesta altura para uma posição muito complicada em termos de classificação. Também faz essa leitura, naturalmente, em função de tudo o que aconteceu. Sim, eu acho que nós temos bons jogadores. Não é? Acho que é perceptível nós perceber que nós temos individualidades que são boas individualidades. Acredito que se calhar como equipa estamos longe daquilo que todos olhamos e que todos percebemos que podia e devia ser, e é um sentimento comum. É comum entre os atletas, é comum entre a direção, é comum de quem vê de fora, em que se sente que os jogadores de qual a Juventude de Viana está munida e que tem no seu plantel têm capacidade para mais, porque eles individualmente, todos nós sabemos que eles podem render mais. Portanto, daqui nós sentirmos que há aqui um
um assumir de responsabilidades que nós sabemos que é diretivo, mas que também sentimos que a equipa podia, acima de tudo, ser muito mais do que aquilo que é. Portanto, da mesma forma que eu sinto que se calhar nós não tomamos as decisões certas, se calhar a equipa técnica também não tomou as decisões certas no decorrer desta época. Tiago, há pouco estava a falar de uma empresa fora do Concelho de Viana do Castelo, não sei se é a mesma que eu vou agora referir ou não, mas tenho que o fazer uma vez que é uma empresa que entrou forte na Juventude de Viana, inclusive tem o naming ainda na Juventude de Viana. O que é que se passou com este quebrar de relação, digamos, com a Juventude e a Neiva Sport ou Neiva Geste? Eu penso que não houve um quebrar de relações. Existiu um contrato de patrocínio entre a Associação Juventude de Viana e a Neiva Sport e com o qual foi cumprido ambas as partes e foi relacionado, cada um com os seus momentos, mas não é essa a empresa que eu me estava a referir. Portanto, isso era a Neiva Sport foi mais um patrocinador, foi um patrocínio, algo que nós nesta direção quisemos obviamente inovar, porque sentimos que a marca a Associação Juventude de Viana é uma marca forte, é uma marca com muita referência em Viana do Castelo e na parte desportiva de hóquei em patins. Sabemos que a Juventude de Viana é um histórico, portanto é uma marca que tem muito para poder ser aproveitada pelo tecido empresarial e por ser um veículo de publicidade, e foi isso que nós fizemos com a questão do naming, algo obviamente que nós sabíamos que podíamos associar, e realmente tivemos um acordo com a Neiva Sport, com o Miguel, entre mim e ele, e que não houve um quebrar, o contrato foi a 2 anos, foi exatamente como o nosso mandato, e as coisas desenrolaram bem. A Neiva Sport fez connosco durante um ano uma experiência muito, muito positiva na questão das transmissões, que estava acordado connosco, e no segundo ano fez connosco outras formas de patrocínio, com o qual decorreram bem, foram cumpridas entre a nossa parte e a parte deles. Muito bem, vamos também chamar a esta conversa o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Juventude de Viana, Rui Natário, até porque já se realizaram 2 assembleias para se tentar constituir uma direção. A primeira e a segunda foram adiadas, vamos já para uma terceira que, se não me falha a memória, está marcada para o próximo dia 30 de 31 deste mês de março, e por isso mesmo também podemos abordar aqui um pouco este tema. Mas antes disso, Rui, boa noite, obrigado pela disponibilidade também em estar connosco aqui no estúdio da Rádio Joyce. Para um homem que passou tantos anos a liderar a Juventude de Viana, ver o clube numa situação como esta não é novo, até porque o Rui foi dirigente da Juventude de Viana enquanto a Juventude andou pela terceira e pela segunda divisão nacional, mas sendo uma equipa, um clube histórico, como o Presidente da Direção há pouco disse, na modalidade no hóquei em patins, com 19 épocas consecutivas na primeira divisão, como é que o Rui Natário olha para este momento do clube? Muito boa noite. Antes de mais, agradecer o convite que me formularam para estar presente, para falarmos sobre a Juventude. Frisar que o Rui Natário não é candidato à direção da Juventude de Viana. Relativamente à questão que me colocam, primeiro, infelizmente não são 19 anos seguidos na primeira divisão, porque houve ali um quebrar durante um ano, que descemos à segunda e fomos campeões nacionais em 2011, 2012. Mas, efetivamente, o período atual não é fácil, e para qualquer vianense que preze e que goste de hóquei é um momento complicado. Ninguém queria estar nesta posição, como é lógico, apesar de, quando se entra num campeonato, saber que há 3 que têm, porque ninguém luta para descer, não é? Pelo menos luta-se para a manutenção, portanto, todos os clubes querem ficar na primeira divisão, mas é um facto inegável, é que a Juventude tinha plantel mais que suficiente para estar numa classificação melhor, fazer um campeonato mais tranquilo, mas as coisas assim não aconteceram.
Temos que lutar com isto, ainda não descemos matematicamente, mas temos que ter noção que o período é difícil, mas enquanto houver possibilidades, temos que acreditar que ainda é possível. Sim, possível é, mas temos que ser realistas que é muito complicado. Inclusive a Juventude de Viana, se ganhar os jogos que faltam, se os ganhar na totalidade, pode, mesmo assim, descer divisão, segundo contas por alto que acabei por fazer. Mas, de qualquer das formas, ainda há possibilidades matemáticas da equipa se manter na primeira divisão, e é isso que todos se têm que agarrar. Olhando para as assembleias, Rui, a Rádio Geis esteve presente pelo menos numa delas e viu que pelo menos os sócios estão aqui com algum interesse, marcaram em bom número presença numa dessas assembleias gerais para dar alguma atenção, pelo menos, a este momento do clube. Não apareceu nenhuma lista ainda. Como é que o Presidente da Mesa da Assembleia tem visto estas duas assembleias que já decorreram, perspectivando uma próxima? Sim, a próxima Assembleia está marcada para dia 31 e esperemos que seja ainda mais participado. É um facto que os sócios têm participado mais do que acontecia no passado e eu posso falar porque antes de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, como Presidente ou membro de outras direções, estive em todas elas presente e, sem sombra de dúvidas, que há maior número de pessoas a participar. Isso é um sinal que o clube está vivo, está ativo e que os próprios sócios estão preocupados com a situação e querem encontrar uma solução. A solução ainda não surgiu, tem-se tentado estabelecer alguns contactos, mas temos que ter noção que não é fácil. Primeiro, porque o momento desportivo da equipa também não ajuda, mas não é apenas isso, não é? Porque há clubes a competir noutras divisões e conseguem arranjar direções e as coisas conseguem-se resolver, porque também, se estivermos só a pensar na parte desportiva, também não é o que o clube quer. O clube quer alguém que esteja preocupado com o mesmo, com o seu futuro, com a sua sustentabilidade, com a sua estrutura, de referir que temos a formação e também temos de estar preocupados com essa situação para poder dar futuro aos miúdos que acreditaram no projeto da juventude e que o que querem é jogar com a camisola da juventude. Portanto, não é só apenas a parte desportiva da equipa sénior, apesar dessa ser importante e ser o baluarte do clube, e se os miúdos querem jogar na juventude é porque vêm os seus atletas de referência a jogar e a competir e lhes permite assistir em Viana a jogos com os maiores craques a nível mundial. E é isso que temos que nos preocupar. E eu espero que todos juntos se consiga encontrar uma solução, porque não só para o clube, mas mesmo para a cidade, acho que é importante dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido. É um clube de referência no hóquei, é um clube de referência na cidade, e é mau se não se conseguir encontrar uma solução, mas os sócios que eu represento nas Assembleias Geral é que se tem que tomar a decisão. Os estatutos estão feitos, são para cumprir e os estatutos são claros quanto às hipóteses que é. Portanto, temos é que tentar, no menor período de espaço de tempo, encontrar uma solução, porque há muita coisa em jogo. Antes de falarmos dessas hipóteses que há, em termos de estatutos, só para ficar claro, o Tiago não está disponível para se recandidatar, já o disse e reafirma aqui? Sim, eu penso que a direção também é consciente, porque, acima de tudo, nós entramos com os objetivos, esses objetivos não foram conseguidos. Sentimos que neste preciso momento o clube precisa de sangue novo. Naturalmente, à minha semelhança e à semelhança, acredito, do Rui, nós estamos inteiramente disponíveis para ajudar o clube e dentro daquilo que é todas as possibilidades. Agora, falando só naquilo que é a parte esportiva, nós sentimos que, se o nosso projeto não foi conseguido, acho que é correto da nossa parte termos consciência de que é importante cedermos o lugar a outros que se preocupem realmente com aquilo que é o clube e que façam algo melhor do que aquilo que nós conseguimos fazer. Eu acho que isso é importante. Há
pouco o Rui disse logo digamos, na sua primeira intervenção que não era candidato, portanto é Presidente da Mesa da Assembleia Geral, mas é um ex-presidente, alguém que esteve ligado aos melhores momentos da Juventude de Viana nos últimos anos, mesmo naqueles anos em que a Juventude andou a lutar inclusive pelo título nacional. O facto de dizer isso antecipadamente coloca, de facto, de parte qualquer possibilidade. Acredito que seja um nome que seja sempre badalado e seja sempre falado. Tem sentido alguma pressão no sentido de pessoas digamos, o atirarem, entre aspas, para um lugar destes? Iria mentir se dissesse que não. Portanto, não o vou fazer. Portanto, tem sentido essas pressões, mas eu penso pela minha cabeça, sei o que quero, mas como disse o Tiago, estou e sempre estive pronto para ajudar o clube. Neste momento, em termos de liderar um projeto, não me passa por aí, porque já dei muito, ou se calhar até já dei mais do que poderia ou deveria ao clube. Não me arrependo, porque não fui obrigado, fiz porque quis, não está isso em causa. E se também achei que era o momento de sair, porque é certo que estava cansado, mas também ninguém me obrigou, foi uma decisão minha, pensada, refletida. Neste momento não faz parte dos meus objetivos ou dentro da minha disponibilidade liderar um projeto da juventude. Sendo certo, já o disse, que estou disponível para ajudar naquilo que posso, naquilo que sei, nos conhecimentos que adquiri ao longo destes anos, como sempre me mostrei disponível para isso e quero fazer parte da solução e nunca criar um problema. Estou aqui para ajudar. Mas sabe-se que hoje em dia não é fácil encontrar pessoas que queiram encabeçar este tipo de projetos, até porque, conforme já dissemos aqui, a Juventude de Viana é hoje um clube com alguma história, com muita história no hóquei em patins, portanto, um clube que já requer alguma experiência na área da gestão e, sobretudo, na parte desportiva. Vê, sinceramente, nesta altura, alguém que possa, digamos, aparecer para liderar um projeto que seja interessante para a equipa, neste caso para o clube? Infelizmente não, porque ou melhor, fora aquelas hipóteses que nos foram surgindo e que fomos falando, não é? As portas, ou com quem se falou, a resposta não foi aquela que nós queríamos ou que pensávamos que poderíamos obter, mas não podemos perder a esperança. É certo que, e falo por experiência, porque tive 5 mandatos como presidente, a meio ponderei sair, pensei sair, e também por dificuldade em arranjar um novo elenco diretivo, acabei por aceitar seguir noutros mandatos. Mas não é fácil arranjar e, como diz, tem que ser alguém que tenha alguns conhecimentos na parte de gestão, alguns contactos junto dos empresários locais para poder também sustentabilizar o seu projeto, e também no meio do hóquei, porque apesar de ser um meio pequeno, é um meio onde é necessário estar presente e haver relacionamentos, porque a própria Juventude de Viana, como eu disse há pouco, não é um clube qualquer, é um clube com história, é um clube que a qualquer lado que se vá é bem falado, as pessoas têm boas referências, a Juventude também faz parte de órgãos a nível nacional. Por exemplo, faz parte da Associação Nacional de Clubes de Patinagem, tem assento na Assembleia Geral da Federação, e tudo isso é importante. É o nome da juventude que está presente, mas também é o nome da cidade. E uma cidade como Viana, ainda por cima sendo capital europeia do desporto, temos todos que juntar esforços e encontrar uma solução, que é muito importante. Para isso, Tiago, quem puder estar disponível para dirigir os destinos da Juventude de Viana, vai encontrar o clube em que condição? Vai encontrar o clube desportivamente na condição que nós sentimos e estamos a viver. Economicamente vai encontrar o clube estabilizado. Da mesma forma que nos foi entregue, da mesma forma será entregue. O clube, então, será entregue sem qualquer dívida? Sem qualquer tipo de dívida. O clube não tem qualquer tipo de dívida.
Muito bem. Relativamente ainda ao tema das eleições, e agora mais direcionado para o Rui, não querendo eu de forma alguma pressionar o ex-presidente da direção da Juventude de Viana em seguir para um possível novo mandato, mas indiretamente à questão, Rui, a Juventude, e já referiste há pouco, tem sempre muitas dificuldades em encontrar gente para assumir os destinos do clube. Tiveste esse problema enquanto dirigente, tiveste que ficar para dar continuidade precisamente pela falta de gente. Todos sabemos que vamos entrar aqui num impasse. O Mário há pouco já estava a dizer que é muito difícil que apareçam pessoas. Sendo a Juventude de Viana para o Rui Natário, e não podemos escamotear isto, um clube diferente e especial, o Rui Natário era capaz, entre aspas, de deixar este clube cair? Há uma coisa que tem que ficar clara, é que o clube não é do Rui Natário, o clube é dos sócios. O Rui Natário neste momento representa os sócios como presidente da mesa da Assembleia Geral. Todos os sócios é que têm que tomar a decisão do que querem do clube. Não é o Tiago Albadia como presidente ou o Rui Natário como presidente da Assembleia Geral que vai decidir o futuro do clube. Todos os sócios, e neste clube a democracia funciona, porque cada sócio tem direito a um voto, portanto, cada um vale por si. E todos juntos é que vamos decidir o futuro do clube. Mas, como estás a dizer, é certo que não é um clube qualquer. Isso para mim também não foi fácil dizer que não me recandidatava ou continuar como presidente. O momento atual também não é fácil, porque a Juventude de Viana foi a minha família durante muito tempo. E prescindi de muita coisa para estar na Juventude, mas como eu disse, foi uma decisão pessoal e ninguém me obrigou. E eu estou convencido e espero que se encontre uma solução que permita o desenrolar do clube. Exato. Eu há pouco, quando o Rui, aliás, estava a dizer que o clube não é do Rui, não é do Tiago Albadia, que é dos sócios e cada sócio tem um voto, é um clube democrático. Também disse anteriormente o Rui Natário, que já tinha sido abordado por muitos sócios, pressionado por muitos sócios. É um sinal, obviamente, que o trabalho que o Rui Natário fez ao longo dos anos foi positivo e que os sócios da Juventude de Viana quase que querem o Rui Natário de novo na direção. Não sei se é esta a percepção que o Rui tem deste momento do clube. Até porque sabemos que vamos entrar aqui num impasse diretivo, como o Rui também já entrou. Não sei se foi no último mandato ou antes do Tiago entrar. Também tivemos ali uma série de assembleias gerais que o Rui forçou às eleições e que não estava a conseguir que ninguém se chegasse, não é? Pode ser essa leitura, como se pode ter uma leitura que as pessoas vêm ter comigo como representante dos sócios, saber se sei algo mais, saber que medidas vão ser tomadas e por uma questão de preocupação ou com a esperança que se encontre uma solução, saber, sem ser numa Assembleia Geral, se eu sei alguma informação adicional que os possa deixar mais tranquilos, descansados, porque é isso que eu sinto. Se calhar há muita gente, e possivelmente há muita gente que está disponível para ajudar a juventude, falta é encontrar, se calhar, a pessoa ou o timoneiro para um projeto. Porque depois de aparecer essa pessoa, eu estou convencido que há, e neste momento eu acho que a juventude tem pessoas próximas prontas a ajudar, porque junto da formação há pais que estão disponíveis, mas lá está, falta a vertente, como falámos há pouco, experiência, conhecer a realidade do hóquei, porque uma coisa é uma pessoa está disponível para ajudar e ajuda no que fizer falta. Outra coisa é alguém que sabe o que faz falta e dá diretrizes para as pessoas que estão dispostas a ajudar fazer ou ir na direção pretendida, porque o estar disponível não chega para liderar um projeto como a Juventude, porque já não estamos a falar de ou melhor, podemos estar a falar de um clube com poucos atletas, mas já não é um clube pequeno. A sua dimensão histórica e o facto de, neste momento, ainda estar a competir na primeira divisão, e espero que assim continue, no barco não é pequeno.
Estamos a falar do campeonato, do que dizem, o melhor campeonato do mundo, onde estamos a falar de realidades totalmente diferentes. Os 6 primeiros com orçamentos astronómicos e os outros com orçamentos que dificilmente conseguem competir com os de cima. E mesmo assim os jogos são equilibrados, aparecem surpresas. Não é como outras modalidades em que há 4 ou 5 a lutar para o título e os outros um nível competitivo muito mais fraco. No hóquei isso não acontece. Estamos a falar dos melhores. Portanto, essa pessoa para liderar, sem desprimor para ninguém, também não pode ser uma pessoa qualquer, porque tem que saber exatamente o que é necessário fazer e dar as diretrizes certas para o resto da equipa poder seguir com o que tiver definido em termos diretivos. E estar rodeado de pessoas que possam ajudar também. Pode até não ter um conhecimento, digamos, grande mesmo da modalidade, mas pelo menos ter quem possa ajudar. Aliás, eu recordo-me, e nós estamos a falar aqui da Juventude de Viana, se a Juventude de Viana vier a cair para a 2ª Divisão, não será a primeira vez que isso acontece. Eu tive a ocasião de acompanhar durante alguns anos a Juventude de Viana na 2ª Divisão e em equipas que andava a lutar pela permanência na 2ª Divisão e depois acabou por subir e foi campeã da 2ª Divisão. Mas sabe-se hoje em dia que mesmo cair num campeonato como a 2ª Divisão, hoje em dia regressar à primeira Divisão não é fácil. Portanto, também há esta noção, e o Rui se calhar está há mais anos nisto, tem hoje em dia a noção de que caindo numa 2ª Divisão, tentar um regresso também não é fácil. Sim, sem sombra de dúvida. Se calhar é mais fácil conseguir manter-se do que depois subir de divisão. Isso é a minha opinião, que é efetivamente isso. E se porventura cairmos na 2ª, as pessoas que gostam de hóquei, as pessoas de Viana, têm que ter mesmo essa noção. A realidade muda por completo, o paradigma é completamente diferente e podemos sentir esse choque, e às vezes é mais fácil dizer mal ou deitar abaixo do que apoiar. E eu falo porque no ano que tivemos na 2ª Divisão, que acabámos por ser campeões nacionais, nós nos primeiros 6 jogos perdemos 4, porque foi ali, não foi fácil o período de adaptação, porque é um hóquei completamente diferente e hoje em dia muito mais competitivo do que foi nesse ano, porque vão surgindo mais equipas a apostar, há muitas mais equipas a tentar subir de divisão e direto só sobe um. Claro. Agora também tem essa ideia de que a 2ª Divisão, ou tentar um regresso depois de cair na 2ª Divisão, será mais complicado. Essa ideia e essa realidade. Não é? Quem acompanha o hóquei de perto tem consciência de que caindo na 2ª as dificuldades serão outras, mas serão dificuldades de adaptação, como disse o Rui, e é preciso continuar focados como se estivéssemos na primeira, porque as dificuldades serão bastantes para regressar, porque como o Rui disse, há muitas equipas a querer subir à primeira, boas equipas, bem organizadas, com clubes bem organizados e focados naquilo que é o objetivo, que é vir para o Campeonato Nacional Placar. Estamos a entrar já na reta final desta nossa entrevista. Estamos à conversa com Tiago Albadio, Presidente da Direção da Juventude de Viana, e também Rui Natário, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube de Hóquei em Patins de Viana do Castelo. O Rui, numa recente entrevista que deu, tinha referido que sentia por fora a Juventude de Viana que dentro, nos corredores, havia um contravapor enorme. Mantém essa ideia? Mantenho, dentro do que vou vendo e do que vou sabendo, porque, como eu digo, os sócios interpelam-me na rua, falam comigo e vou juntando as peças, não é? E se há pouco falámos que achámos todos que temos uma equipa com potencial para estar num lugar da classificação bem diferente do atual, há algo que se calhar não permite estarmos num lugar melhor, e tem que haver outro tipo de fatores que não permitem que isso aconteça. Assim como eu tive a oportunidade de dizer, e já o disse ao Presidente, para mim não é suficiente a direção assumir a responsabilidade total do que aconteceu. A direção já assumiu
alguns erros cometeu, assumiu também alguma inexperiência que tinha, mas, como há pouco falámos, foi uma equipa técnica definida pela direção, onde lhe deu poderes dentro da realidade do clube para definir o plantel, e se as coisas também não funcionam, lá está, a responsabilidade não pode ser só da direção. Eu ainda não ouvi mais ninguém a assumir qualquer tipo de responsabilidades, o que acho pena, porque quando se ganha, ganham todos, mas quando se perde também tem que perder todos. E como eu, na pergunta que estava a fazer, eu acho que, sinceramente, que a Juventude neste momento sofre de uma situação que há pessoas em Viana que querem ao mal do clube. Só que essas pessoas deviam aparecer nos sítios certos, que são as assembleias, e lá é que se fala, critica-se, mas dá soluções, mas dá-se a cara. E é nesses locais que se fala e não é nos bastidores ou nos corredores. Rui, sentia isso, estando fora, o presidente, o Tiago, sentia isso dentro? Havia gente que deitava areia para a engrenagem? Dizer que não estava a ser verdadeiro. Agora, o nosso foco sempre foi seguir em frente, ultrapassar, porque todos nós quando entramos no projeto, e principalmente quando decidi abraçar o projeto de Juventude de Viana, vinha a acompanhar o Rui já há alguns anos, e quando decidi avançar com o projeto, sabíamos que o clube tem história, tem uma história bonita, mas aquilo que nós tínhamos em mente e que eu continuo a ter em mente é o futuro. Sabemos que as dificuldades advêm do outro lado, sentimos essas dificuldades, sentimos que essas dificuldades pesaram bastante neste ano e meio, vamos assim dizer, no último ano e meio, para aquilo que eram os objetivos do clube. Essas areias atrapalharam e aumentaram a dificuldade. Portanto, eu mentiria se dissesse que não, porque sim, obviamente que foi mais uma dificuldade, e uma dificuldade às vezes que ficou muito perto da equipa, e que acabou por prejudicar e por não deixar, se calhar, as pessoas irem no caminho que é aquele caminho que era o importante, que é a Juventude de Viana, e que era esse o caminho que une as pessoas e que uniu as pessoas, e com o qual nós decidimos aceitar que foi o projeto Juventude de Viana a pensar na Juventude de Viana e não a pensar em qualquer tipo de individualidade, porque a instituição está acima de qualquer individualidade, e foi com esse o pensamento, pensar em que no futuro criássemos mais uma história bonita. Mas obviamente que sim, houve dificuldades extras que não ajudaram. Exato. Tiago, só para concluir, nesta hora que vai deixar o clube, no final deste mandato, que mensagem é que gostava de deixar aos vianenses e aos sócios da Juventude de Viana, de uma forma em particular? Eu aprendi a gostar da Juventude de Viana, da cidade. Fiquei um apaixonado pela cidade, pelo clube, e sinto que aquilo que o clube precisa é de união. Eu acho que nós temos pessoas muito competentes em Viana, conhecedoras da modalidade. Temos extraordinários empresários que gostava realmente que vissem que a marca Juventude de Viana é uma marca que está, se calhar, um pouco adormecida, porque com as oportunidades certas é um veículo extraordinário que vai ajudar, de certeza, os empresários a unir as marcas e a trazer uma mais-valia, aproveitando o desporto, que é um veículo muito positivo para que as marcas possam fazer chegar-se mais longe, mas internamente sinto que realmente o clube precisa de uma união mais forte, porque é claro que se nota muito mais quando as dificuldades estão mais latentes e quando os momentos são mais negativos. Pode ser sempre menos apetecível, mas a verdade é que também é mais desafiante, e acho que é um desafio muito positivo,
e acredito que quem decidir abraçar este projeto, que é a Juventude de Viana, vai sair de certeza absoluta, como eu saio, independentemente de correr bem ou de não correr tão bem, saímos apaixonados mais pela modalidade, pelo clube, e acima de tudo com a consciência de que a Juventude de Viana é um histórico e que precisa realmente de união. Portanto, se vamos falar em apelo, gostava realmente que as pessoas olhassem para a marca como um veículo, e em Viana do Castelo, eu penso que, em termos, não desfazendo ninguém, mas marca desportiva, a Juventude de Viana joga e leva Viana do Castelo com os maiores clubes do mundo, não é? Portanto, nesta modalidade, e não só. Portanto, eu penso que acho que é importante pensarmos nisso e obviamente ajudarmos todos, juntarmos-nos todos, unirmos-nos todos para conseguir rapidamente atravessar esta dificuldade, e a união faz a força. Portanto, acho que é um bocadinho neste sentido. Muito bem. Rui, para terminar também um apelo a que os sócios da Juventude, também à semelhança daquilo que disse o Tiago, se unam, se juntem, criem uma direção. Vamos ter eleições aí no próximo dia 31 de março, às 21 horas, na sede do clube, no pavilhão José Natário. Até lá ainda tem algum tempinho para constituir uma lista. Para ajudar a constituir uma lista, sim, ainda temos tempo. E acho que se todos trabalharmos para o mesmo, será possível. Mas é como o Tiago diz, acima de tudo é preciso a união, e uma coisa que falta, que eu sinto, por ir percorrendo esses pavilhões por esse país fora, é que em Viana não é uma crítica, ou melhor, é uma crítica, mas não é dizer mal de ninguém. Falta-nos bairrismo, mas não falta só bairrismo no hóquei, eu acho que falta-nos em tudo. Não é uma questão só do eu acho que é uma situação mais cultural. Depois dizemos que Viana é uma terra cheia de chieira, mas é chieira durante 4 ou 5 dias no ano, e isso não chega. E nós vamos para esses pavilhões fora e vemos outras molduras humanas, mesmo às vezes menos gente, mas gente a sentir mais o clube. E aqui eu sinto isso, quer na Juventude, quer no vôlei, quer no futsal, quer no futebol. Portanto, sinto que é o panorama normal. As coisas estão bem, está-se bem, se estiver mal não se está tão bem, e depois se calhar só se dá mesmo valor quando acontecem alguns feitos, ou consegue-se algo de extraordinário com poucos recursos, e aí as pessoas é que aparecem, quando devia ser ao contrário. Eu acho que é o momento certo para nos unirmos todos e vermos que se calhar temos que sentir mais Viana, temos que nos aparecer mais e juntarmos para nos tornarmos mais fortes. Muito bem, está concluída esta nossa conversa, esta nossa entrevista. Agradeço ao Tiago Albadia, Presidente da Direção da Juventude de Viana, e também ao Rui Natário, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube de Hóquei em Patins de Viana do Castelo, por terem estado presentes aqui nos estúdios da Rádio Geis, a falarem-nos um pouco deste atual momento da Juventude de Viana. Recordando então que a Juventude de Viana tem eleições marcadas para o próximo dia 31 de março, às 21 horas, na sede do clube. Até lá, é importante que os sócios se unam e constituem uma direção para dirigir os destinos do clube nos próximos 2 anos. Em termos desportivos, recordo que a Juventude de Viana realizou na passada quarta-feira o seu jogo da 22ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei Patins da Primeira Divisão. Perdeu em Alvalade frente ao Sporting por 7-0. Está no 13º lugar da tabela classificativa, soma 10 pontos, está muito perto de cair na 2ª Divisão Nacional, mas matematicamente ainda não aconteceu. Tem um jogo importante no próximo dia 1 de abril, no pavilhão José Natário, frente à equipa do Hóquei Clube de Braga. É importante que os adeptos da Juventude apoiem a equipa neste jogo, até porque, em caso de vitória, a Juventude de Viana continua ainda a sonhar com essa tal possível manutenção na Primeira Divisão Nacional. Nós vamos agora fazer uma curta pausa nesta nossa emissão e já vamos voltar para falar de futebol. Até já.
Estamos então de volta para falar agora sim de futebol. Vamos começar por falar do Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Limianos na frente, isolado depois da vitória. No jogo poderá ter decidido mesmo o campeão. Bateu o Atlético dos Arcos por 4-1. A equipa de Ponte Lima lidera a classificação com 62 pontos. O Atlético dos Arcos, com esta derrota no campo do Cruzeiro, atrasa-se um pouco mais na classificação, sendo que ainda tem possibilidades matemáticas de chegar ao primeiro lugar, mas, Mário, esta derrota do Atlético em Ponte Lima dá sérios indicadores de que o Limianos está mais próximo do objetivo. Sim, é um facto, uma vitória por números claros. Tive a ocasião de acompanhar essa partida entre o Limianos e o Atlético dos Arcos. A equipa de Ponte Lima ganhou por 4-1, de uma forma sustentada, foi claramente a melhor equipa em campo. O conjunto de Ponte Lima dominou durante os 90 minutos, poderia até ter conseguido um resultado mais dilatado perante uma equipa do Atlético dos Arcos que, diga-se de passagem, deixou algo a desejar em termos de produção ofensiva e em termos defensivos. Permitiu também muitas facilidades à equipa do Limianos. Portanto, uma vitória normal. De certa forma, confirma-se aquilo que vinha acontecendo nas últimas jornadas, recordando que na primeira volta o Atlético dos Arcos foi mais forte. Chegou ao final da primeira volta com vantagem de 5 pontos sobre o Limianos, mas no arranque da segunda volta, claramente o Limianos dar um sinal de força, a conseguir vitórias em praticamente todos os jogos, tirando um empate em casa frente ao Ponta Barca, e o Atlético dos Arcos a ter 2 ou 3 desaires que empurram nesta altura a equipa para o segundo lugar a 4 pontos do líder da classificação. Portanto, nada de especial a realçar, uma vez que o Limianos, agora com estes 4 pontos de vantagem, tem naturalmente uma vantagem importante, embora ainda não decisiva, mas naturalmente tendo em conta os jogos que ainda faltam por concluir este campeonato, parece-me que o Limianos é claramente o grande candidato a poder, na próxima temporada, estar no Campeonato de Portugal. É isso, ainda por cima, o terceiro e o quarto classificado também perderam pontos, digamos, empataram. O Vitorino de Piens empatou nesta jornada. A equipa do Távora também cedeu um empate caseiro e, por isso mesmo, o Limianos cada vez mais primeiro no topo da classificação deste Campeonato Distrital da Primeira Divisão, que tem a sua próxima jornada, a 25ª, agendada toda ela para domingo, às 3 da tarde. Os jogos que estão marcados são o Corrilhã Âncora Praia, Cardelense Ponta Barca, Castelense Limianos, Lanheses Cerveira, Campos Távora, Fachense Os Torrienses, Vitorino de Piens Chafé, Valenciano Sporting Ourense e Atlético dos Arcos Neves. São os jogos que se seguem nesta primeira divisão distrital. Na segunda divisão também nada de novo, onde se luta pela subida ao principal escalão da Associação de Futebol Vianense. O Melgacense lidera, tem 10 pontos, apesar de ter cedido os primeiros pontos nesta segunda fase. A equipa de Melgaço empatou em casa frente ao Arcozelo, segundo classificado, a 0, e a diferença pontual mantém-se entre estas duas formações. Melgacense primeiro 10 pontos, Arcozelo segundo com 8 pontos. Esta semana vamos ter um Arcozelo Deucriste, Vila Fria Condor, Anais Adecas e Melgacense Rianos. São os jogos então que se seguem na segunda divisão distrital. No Campeonato de Portugal, o Vianense perdeu no passado fim de semana por 4-0. Foi um jogo que o Mário Gonçalves acompanhou em Pevidém. Acabou por ser surpreendente pelos números da derrota, mas um jogo que ficou marcado talvez a posteriori, porque a equipa do Pevidém acabou por jogar com um jogador irregularmente inscrito, ou seja, não poderia jogar a partida frente ao Vianense por estar castigado. Acabou a equipa de Pevidém por assumir esse erro já depois do jogo. Os elementos da direção do Pevidém acabaram por se demitir em bloco e, com tudo isto, o Vianense acaba por vencer na secretaria este encontro e, assim sendo, carimbar desde já a presença na fase final do Campeonato
de Portugal. O Mário conta-nos todas estas peripécias vividas primeiro no jogo e a posteriori ao jogo, Mário. Sim, há aqui dois aspectos que eu penso que são importantes de realçar. Por um lado, a questão, digamos, legal, a questão disciplinar, digamos assim, que motivou a atribuição da vitória ao Sport Covianense depois de ter perdido dentro das 4 linhas por 4-0. E começando pela parte desportiva, dizer, antes de mais, que foi uma vitória claríssima da equipa do Pevidém no jogo disputado dentro das 4 linhas. O Pevidém foi melhor, um Vianense que praticamente não existiu ao longo de 90 minutos independentemente daquilo que foi, digamos, o resultado final do encontro, que foi a vitória do Vianense de forma administrativa por 3-0, aquilo que importa retirar desta partida foi aquilo que o Vianense não conseguiu fazer dentro das 4 linhas. E aí foi de facto uma exibição muito apagada, claramente o pior jogo do Vianense nesta temporada. Não sabemos se esta questão seria já do conhecimento dos jogadores antes do jogo começar. A verdade é que o Vianense se apercebeu dessa situação e por isso mesmo é que, segundo aquilo que sabemos no relatório final, digamos assim, que é assinado pelos delegados das duas equipas, o delegado ao jogo do Vianense, o diretor desportivo Nelson de Barbosa, mencionou logo esse facto, portanto terá mencionado no relatório que o Pevidém tinha alinhado com um jogador castigado, mas mais importante do que isso foi, de facto, o que o Vianense não conseguiu fazer ao longo dos 90 minutos. Foi completamente ultrapassado por um Pevidém, que terá feito talvez a melhor exibição da época, acredito que sim. Foi de facto um domínio avassalador da equipa do Pevidém, que dentro das 4 linhas justificou claramente a vitória. O intervalo ganhava por 1-0, mas depois na segunda parte marcou cedo e acabou por consolidar, digamos, o seu triunfo, mas isso não invalida aquilo que foi o domínio quase completo durante os 90 minutos. De certa forma, é um jogo que o Vianense terá que refletir, porque há uma coisa que me parece evidente: o Vianense vai estar na segunda fase, garantiu já matematicamente a segunda fase da competição, onde vai lutar pelo acesso à Liga 3, mas penso que este jogo vem demonstrar que o Vianense tem que, de facto, jogar muito mais do que aquilo que jogou neste jogo perante adversários de maior qualidade que vai apanhar na segunda fase do campeonato. Depois, falar do erro, eu sinceramente tenho algumas dificuldades em perceber como é que um clube que é um clube amador, é verdade, o Pevidém, mas que o ano passado estava na Liga 3, com uma estrutura que é idêntica, tem um diretor-geral, que é o Fina, tem um diretor desportivo, que é o João Moreira, alguém que tem ligações a Viana, com quem eu tive a ocasião de conversar antes do jogo e até no final do jogo, ainda sem ter conhecimento desta situação. Confesso que não me tinha percebido, até porque o nome, já agora, o nome com que o jogador aparece, digamos, na ficha, não tem nada a ver com, digamos, o nome que lhe é atribuído. Ele é Rachid, mas tem um outro nome que não tem nada a ver com Rachid, e não sei se foi isso que motivou, digamos, o desconhecimento dos responsáveis do Pevidém, mas é inconcebível, na minha opinião, que um clube deixe passar em claro esta situação, porque todas as semanas, para quem não conhece bem, digamos, os meandros destas situações, a Federação faz questão de semanalmente divulgar a listagem dos cartões que cada jogador tem, desde o Campeonato de Portugal até aos campeonatos mais jovens, todas as semanas, e saiu na sexta-feira o mapa de castigos por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e portanto é incompreensível como é que uma estrutura como a do Pevidém deixa passar em claro aquela situação. Portanto, a direção demitiu-se, não sei de entretanto depois o que é que vai resultar daí, mas que é um erro clamoroso, algo que eu já não me recordo de ver, pelo menos a este nível, como é o Campeonato de Portugal. Mas para o Pevidém, obviamente que foi mal, porque estava em terceiro, caiu entretanto para o 5º lugar, ou vai aqui para o 5º lugar da classificação, ainda poderia matematicamente ter alguma possibilidade de poder chegar inclusive ao 2º lugar. A verdade é que com esta derrota administrativa, essas possibilidades caíram por terra.
Muito bem, e é assim que está o Campeonato de Portugal, com o Vianense no primeiro lugar, 49 pontos. Estamos já aqui a somar essa vitória administrativa frente à equipa do Pevidem. No segundo lugar está o Amarante com 44. O Vianense, com essa tal vitória administrativa em Pevidem, acaba por garantir um dos 2 primeiros lugares e por isso vai disputar a subida à Liga 3 ainda esta temporada. Vianense, que este fim de semana joga em casa, no estádio Dr. José de Matos, frente ao Domiense. O jogo é às 3 da tarde, faz parte também das comemorações dos 125 anos do clube, onde as camadas jovens irão fazer o seu habitual desfile e também as outras modalidades. De destacar ainda neste Campeonato de Portugal a vitória do Desportivo de Monção em Pedras Salgadas. Monção, que ainda assim continua no penúltimo lugar da tabela classificativa, tem 20 pontos, joga em casa frente ao Brito. Esta vitória, Mário, do Monção poderá ter dado aqui algum oxigénio, mas muito provavelmente não será já suficiente. É difícil, mas esta vitória foi muito importante. Porquê? Porque foi perante a equipa que ocupa o primeiro lugar acima da linha de água, o Pedras Salgadas, o que fez com que a desvantagem do Monção para o Pedras, que manteve esse 8º lugar que garante permanência, seja nesta altura de 6 pontos. Ou seja, 6 pontos... Estamos a falar que faltam 4 jornadas, há 12 pontos em discussão. A próxima jornada, na minha opinião, esta de domingo, é decisiva. Porquê? Porque o Monção joga em casa frente ao Brito e o Pedras Salgadas joga em Merlim frente ao Merlinense. Ou seja, em caso de vitória do Merlinense sobre o Pedras Salgadas e caso o Monção consiga ganhar o seu jogo frente ao Brito, o Monção pode reduzir para 3 pontos a distância em relação ao Pedras. Mas também é verdade que o Merlinense, caso consiga ganhar o seu jogo, também faz 26. Mas, ou seja, o Monção ficaria a 3 pontos, quer do Merlinense, quer do Pedras Salgadas. A 3 jornadas no fim, com 9 pontos em discussão. Recuperar 3 em 9, eu diria que ainda é possível. Abre-se aqui uma janela de esperança para a equipa do Desportivo de Monção. Mas também pelo meio ao Domiense, que joga em Viana do Castelo. Ou seja, o Domiense também joga aqui uma cartada importante, porque nesta altura tem 24 pontos, está um lugar abaixo da linha de água, portanto está em zona de despromoção, e o Domiense vem também a Viana, obviamente com o objetivo de tentar somar a vitória. Portanto, eu diria que esta jornada, por um lado, o Viana também pode ajudar, caso consiga vencer ou até empatar com o Domiense, na pior das hipóteses, e o Monção terá que aproveitar, ganhando em casa o seu jogo frente ao Brito, e esperar que o Merlinense possa ganhar ao Pedras Salgadas para tentar aproximar-se desses lugares de permanência. Muito bem, fica tudo dito em relação a este Campeonato de Portugal, sabendo então que o Vianense Domiense é para acompanhar em direto na Rádio Geis, através do 90.8 e também nas redes sociais, mais concretamente com transmissão no Facebook. Para terminar esta emissão do Viana Cidade Europeia do Desporto, dar destaque só aos eventos que estão associados ao fim de semana desportivo neste grande programa de 2023 em Viana do Castelo. Teremos este fim de semana a Regata Internacional de Remo, centro de mar no Rio Lima, com provas ali também junto ao navio Hospital Gelianes. O Circuito Regional de Surf do Norte, na praia do Cabedelo, e o Viana Grão Fundo, que vai colocar algumas limitações do trânsito no centro histórico da cidade de Viana do Castelo. Despeço-me dizendo que segunda e terça-feira teremos o Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol no Centro Cultural de Viana do Castelo, também no pavilhão José Natário, no estádio Dr. José de Matos, onde mais de 100 de treinadores de futebol portugueses que atuam em Portugal e não só, também no estrangeiro, irão marcar presença na segunda e na terça-feira aqui na Cidade Europeia do Desporto. E é assim que finalizamos esta emissão de sexta-feira, prometendo voltar de hoje a 8 dias, à mesma hora e no mesmo local. Sou Pedro Xavier, o Mário Gonçalves, despedimos-nos em mais uma emissão, desejando-lhe a continuação de uma muito boa noite, saudações esportivas onde e com quem quer que esteja. Bom fim de semana. Geis FM.